Como configurar o degelo no G106 da G1? Eu sou o Nelson Aguachini, sou engenheiro mecânico e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer as configurações do degelo no G106 da G1. O parâmetro D0 é o tipo de degelo e tem dois tipos de degelo nesse controlador, que é o degelo elétrico e o degelo por gás quente. Dependendo da configuração, eu posso escolher um degelo por gás quente ou um degelo por resistência elétrica. Se configurado ele é um degelo elétrico e se configurar um GA é um degelo por gás quente. O D1 é um intervalo entre degelos, o que podemos chamar também como tempo de refrigeração. É um tempo no qual o compressor e o ventilador vão ficar ciclando junto com o set point e o diferencial de temperatura. E, por exemplo, eu vou configurar 4 horas, o meu controlador vai determinar que meu compressor, minha máquina, vai ficar gelando durante 4 horas e após as 4 horas ele vai dar um degelo de um tempo determinado. Então, o intervalo entre degelos é um tempo que eu configuro para que meu compressor e meu ventilador fiquem ciclando. Após esse tempo, vai começar o ciclo de degelo. O parâmetro D2 é a duração de degelo. Isso significa o quê? Quando eu começo o degelo, quanto tempo que vai ficar meu aparelho em degelo. Por exemplo, para uma câmara de congelados, o degelo pode variar entre 20 a 35 minutos. Uma câmara de verduras pode ser até 15 minutos. Uma câmara de bebidas pode ser até 20 minutos. Dependendo da câmara, dependendo do aparelho, é necessário configurar um tempo de degelo. O parâmetro D3 é uma temperatura para final de degelo. E o que isso quer dizer, pessoal? É simples. Dentro do nosso evaporador a gente coloca um sensor. Quando esse sensor atingir a temperatura configurada no parâmetro D3, o degelo vai finalizar. Então, se essa temperatura for configurada em 30 ou 40 graus, no momento que atingir essa temperatura, o nosso sensor vai mandar o comando para desligar o degelo. O degelo na partida do instrumento é o parâmetro D4. Isso significa que quando eu ligo o meu aparelho, ele vai entrar em degelo, então eu posso configurar o D4 como sim ou como não. E na verdade na tela do nosso controlador vai aparecer a palavra sim ou não. Não vai aparecer sim ou não. Então é interessante se ligar com relação a isso. Na maioria das vezes esse tipo de degelo não é necessário, porque normalmente quando a gente liga um aparelho, o forçador, o evaporador dele não tem formação de gelo. Com semelhança ao D4, o D5 também pode ser configurado como sim ou como não, que não é mais do que o visor travado durante o degelo. O que isso significa? Significa que a tela do nosso controlador vai ficar travada no momento do degelo. Se ele estava marcando 3 graus negativos, por exemplo, no momento de degelo é normal a temperatura aumentar, mas programado esse parâmetro como sim, essa temperatura de 3 graus negativos vai ficar fixa na tela do nosso controlador. A gente sabe que após o degelo sempre vai ter formação de água, pois o gelo que está no evaporador ele vai derreter. Então, o parâmetro D7 é o tempo de drenagem, é o tempo configurado para escoar essa água que se derrete por ação do degelo. O parâmetro D8 é o controle de temperatura do degelo. Isso quer dizer uma coisa, pessoal. Se ele é configurado como sim, ele vai tomar como referência aquela temperatura que a gente configurou como temperatura para final de degelo. E ela vai atingir essa temperatura e vai permanecer com um diferencial de 3 graus. Se eu configuro uma temperatura de final de degelo de 30, por exemplo, quando iniciar o degelo, a resistência vai esquentar o evaporador até atingir 30 graus. Nesse momento ela vai desligar até atingir 27 graus e ela vai ligar de volta e vai ficar durante o tempo de degelo que foi configurado ciclando nesses valores, tá? Se for configurado como não, isso quer dizer que o degelo vai ocorrer por tempo ou por temperatura, o que ocorrer primeiro. Se eu configurei 40 minutos de degelo, ele vai ficar fazendo degelo durante 40 minutos, mas se atingir aqueles 30 graus que foram configurados primeiro, ele vai determinar um final de degelo. Lembrando, pessoal, que se você gostou desse conteúdo, por favor, curta esse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos e
Se inscreve no nosso canal para continuar aprendendo mais sobre os controladores de temperatura e de gelo na refrigeração comercial.